Mirela, 14 anos, Zona Leste de São Paulo. Pouca grana, muita fama, qualquer coisa era melhor que nada. Aceitei que me tocasse mesmo que sem gentileza, aceitei o abuso, aceitei o mau uso. Até os 12 me senti bonita. Foi quando meu corpo amadureceu como fruta, depois de ser só linda, gostosa ou até puta. Palavras marcadas, pele marcada. Minha fala, negada. Fui aliciada, encaminhada, abusada. O nome dado foi outro. Todo dia a minha essência se esvai. Tento uma oportunidade, tenho um não da sociedade de repente. Ser puta pra sempre é assim que vou seguir. O objetivo do Tá Na Hora é ensinar para estudantes do Ensino Fundamental 2 e principalmente do ensino médio o que é a exploração sexual, o que é a violência sexual, quais são as raízes e como a gente enfrenta esse problema. E esses alunos então passam por um processo de 6 a 8 oficinas. E em cada oficina a gente vai tratando desde o entendimento do que é a violência sexual, o machismo que está por trás, quais as consequências dessa violência, até um ponto em que os alunos têm que buscar uma solução para esse problema. Ou seja, eles vão criar uma campanha para conscientizar a população do bairro, da escola ou da cidade sobre esse assunto. E quando a Amanda chegou aqui, eu pensava que exploração sexual era prostituição, né? Não. Eu não conhecia nada. E eu também nem tive o interesse de conhecer. Eu não fazia a menor ideia do que era exploração sexual e que tinha uma diferença do abuso e tinha uma diferença da prostituição. Não, pra mim era a mesma coisa. E falar sobre exploração sexual é algo meio difícil, assim. No começo, pra falar a verdade, eu tinha medo do assunto. Eu sei ainda muita pouca coisa, mas eu sei muito mais do que antes. E eu sei agora, por exemplo, de que o que é uma vitimização, por exemplo, culpabilização. É aí que os alunos vão entender o que é a vulnerabilidade social, o que a pobreza tem a ver com a exploração sexual. A gente vai discutir quais as raízes desse machismo e dessa ideia de se usar principalmente meninas mais novas para ter algum tipo de prazer sexual. Agora eu entendi o peso da palavra novinha. Antes era só um novinho, agora a pessoa me chama de novinha. Ontem o cara me chamou de novinho na rua, eu me senti tão podre. Falei, não me chama assim, sei lá, fala gatinha, mas novinha. Você me chama de novinha, não. É muito pejorativo e muitos deles não sabem que é tão pejorativo assim, porque tá tanto em letra de funk, tá tanto no dia a dia, todo mundo chama uma garota nova de novinha. Aí depois que eu comecei a participar do projeto, eu vi muita coisa interessante, eu aprendi bastante sobre o assunto e aprendi coisas que me ajudam a viver em conjunto com outras pessoas. A gente aprendeu sobre a exploração sexual no turismo, sobre os centros de atendimento, tipo CRAS, a CDM. A gente aprendeu sobre sororidade. Falava sobre também os pontos de sexo... Calma aí. Turismo não pode usar a palavra turismo, né? Teve uma vez, foi minha primeira vez que fui entregar currículo. Eu entreguei no shopping aqui perto. Eu entreguei alguns currículos. Depois de um tempo, me ligaram, me chamando para ser acompanhante de luxo. Ele perguntou, sabe o que é acompanhante de luxo? Aí eu falei, não. Aí ele me falou que era a mulher que ela saía com o cara. E ficava do critério dela querer ter relações com esse cara ou não. Aí depois que ele me explicou, eu falei que eu não queria a vaga e tava tudo certo. Aí ele foi me oferecendo 100, 200, 300, ele me ofereceu até R$1.000.
foi assustador. Ver que isso tá, tipo, do meu lado, assim, acontece com meninas da minha idade, ou até menos, que essas meninas começam numa vida adulta com 10 anos. E nem é uma vida adulta digna, sabe? É uma vida adulta totalmente desestruturada, mas que às vezes ela não sabe o que acontece. Então é realmente assustador pensar que isso acontece tão próximo da gente e que demorou pra gente ver isso, sabe? E aí você fica tipo, meu Deus, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não escutei isso antes? Sabe? A gente aprende tanto. E... acho que agora eu tô mais, sabe? Agora a minha relação com a exploração é de querer acabar, sabe? De não querer que ninguém passe por isso, que ninguém, sabe? Que ninguém toque em você. Foi muito bacana, sabe? Porque a gente teve que olhar pro nosso interior e falar assim, tá, o que eu aprendi até agora? Como que eu vou levar isso? O que eu quero, o que eu quero com esse projeto que as pessoas sintam, sabe? E é nesse momento, então, que a gente começa a conversar sobre como você tem uma empatia com você mesmo, um autocuidado, como você se conhece, como você entende o seu papel na sociedade, como adolescente, como jovem, como menina, como menino. É nesse momento também que a gente fala sobre a masculinidade tóxica, ou seja, como o machismo afeta os próprios homens. Em momentos, por exemplo, em que o homem entende que ele não pode chorar, que ele não pode expressar os seus sentimentos, em que ele aprende na pornografia que ele tem que praticar um sexo super violento. A gente vai discutir sobre como o machismo também afeta os homens e como a gente pode quebrar esse ciclo. Só que chega num momento em que os alunos acabam ficando muito revoltados. Como que isso acontece do meu lado, perto de mim, e eu não sabia? E é a partir desse momento que vem o questionamento. O que você pode fazer junto com a sua turma para transformar a comunidade onde você vive e mostrar para essa comunidade que a exploração sexual existe, que ela está próxima de você. Então os alunos se tornam ali os agentes de transformação. Pode ir? Não é só os olhos também abrem sua mente. Estão se aproveitando de crianças inocentes. Conscientização é o nosso trabalho. Se quiser saber mais, nós somos um atalho. Sexo pago não é sexo positivo. Você deve estar pensando o que tem a ver com isso. 96 corações ou partidos por dia. Isso da sociedade é a maior das covardias. Ei, moça linda, por favor, ficar esperto. Qualquer coisa cola com a galera do Liberta. Sempre que eu entro numa sala para falar sobre o Tá Na Hora, eu pergunto, alguém aqui gosta de música? Alguém aqui gosta de desenhar? E normalmente tem aquele aluno de cabeça baixa que se sente nada compreendido na escola e ele olha um pouquinho e fala, eu gosto. Eu pergunto, quem gosta de poesia? Quem gosta de redes sociais? Quem é bom em mexer em redes sociais? Quem gosta de produzir vídeo no YouTube? Quem gosta de dança? Quem gosta de grafite? E por aí vai. Quando a gente vai para a última etapa do Tá Na Hora, que é a hora de criar uma campanha, a gente aproveita os talentos que já existem naqueles grupos. Com o teatro, eu consigo me libertar dessa prisãozinha de sentimentos, sabe? Eu consigo me sentir livre, eu consigo me expressar. Eu consigo me expressar. E a gente pensou nos grafites para ser mais uma forma de chamar a atenção, sabe? Na outra parede tá você não está sozinha, né? E aquela mensagem, quando você passa por isso, exploração sexual, você chega na escola e lê uma mensagem assim, eu acho que é um pouco bem impactante, sabe? O que eu acho muito legal é assim, tem escola que, por exemplo, eles foram lá e chamaram gente que tá acostumada a fazer grafite, faz um negócio super profissional. Eu gosto, mas eu acho muito legal uma coisa que assim, eles estão na escola, eles estão pra aprender. Isso. Se fosse perfeito, não seria deles. E colocar a mão na massa de verdade, não ficar só na teoria, né? Faz muita diferença. Exato. Eu acho que eles se apropriaram da escola e falaram assim, essa escola é minha.
Quando a gente entra muito num assunto, muitas vezes a gente tende a esquecer que as outras pessoas não sabem tanto quanto a gente. E aí a gente tem dificuldade de explicar para os outros porque a gente acha que todo mundo sabe o mesmo que a gente. Por isso que a gente tem que fazer um exercício empático de imaginar o que será que o outro tem dúvida. Eu quero que vocês relembrem o tempo em que vocês não sabiam as respostas. Relembrem vocês no início das oficinas. O que vocês tinham de dúvida? Me dá um exemplo, uma dúvida que vocês tinham no início das oficinas. Eu pensava que abuso e exploração era a mesma coisa. Pensava que era o mesmo. O que mais? Outra dúvida. Como que eu lido com a violência sexual? Como que eu falo disso com os alunos? O que está por trás dessa pergunta é o medo. Porque quando você fala de violência sexual, os casos surgem. Então a primeira coisa, mostre para o seu aluno, mostre para essa aluna que ela não tem culpa. Mostre para o seu aluno e para a sua aluna que existem outras formas dela sobreviver se o dinheiro é necessário, que não seja através da exploração. Ensine para o aluno que existe um ciclo de violência e que você e outras pessoas da rede de atendimento podem ajudá-lo a sair desse ciclo. Você sente acolhida. Tem pessoas no projeto que já passaram por isso, eu conheço algumas, e elas não se sentem mal, elas continuam vindo e sempre que tem elas vêm. E ver que eu posso sim denunciar, eu posso sim pedir ajuda, eu posso ser ajudada, é muito importante a gente falar disso, né? A exploração infantil acontece principalmente com crianças e adolescentes por diversos fatores, e um desses fatores seria a falta de instrução. Então, essa instrução que a gente recebeu da Amanda e do projeto, a gente vai passar para que eles continuem passando e não tenham diminuam esses casos de exploração. E se essas informações fossem mais abertas, não só no projeto, mas tanto se fosse dito em salas de aula, eu acho que as meninas se sentiriam bem mais acolhidas dentro da escola mesmo. Se você não pode falar sobre estupro, sobre abuso, algo que é recorrente no dia a dia das garotas, de independente de idade, corpo, cor, forma. Se você não conversa sobre algo, não fala sobre algo, assim, vai entrar no esquecimento e vai virar normal, vai ficar super normal e é horrível, né? Esse curso devia ser uma política pública de todas as escolas do Brasil e quem dirá do mundo. Falar sobre violência sexual, colocar o Tá Na Hora em ação, não exige que você seja um especialista no tema. Não exige que você seja um especialista em direitos humanos. Você pode ser um professor, uma professora de matemática, de português, de história, de ciências, não importa. A Amanda, ela fala muito bem, ela ensina de um jeito muito simples, de que ela simplesmente faz perguntas e a gente vai respondendo, e ela vai levando para o caminho que ela quer. E as dinâmicas também ajudam não só a conhecer o tema, mas a se conhecer. O Tá Na Hora não é sobre um professor ir na frente da lousa e falar um monte de coisa, falar sobre as leis e sobre as políticas públicas. Não. O Tá Na Hora é sobre um facilitador, uma facilitadora que vai questionar os alunos sobre o que eles já sabem e usar o conteúdo que eles já têm para entender o tema de exploração sexual. Os alunos são os melhores agentes de transformação de outros alunos. E por isso a gente acredita que eles têm que se tornar multiplicadores. O professor está lá para facilitar, para ajudar, para provocar, para lembrar da responsabilidade de cada um. Isso é muito mais importante do que passar simplesmente um conteúdo. Então um dia eu acordei e senti que, na verdade, meu corpo vendido estava ferido. Deixei de sentir aquele nojo do meu próprio eu. Percebi que, na verdade, meu corpo nunca mereceu. Cansei da culpa, mas desculpa não vai adiantar. Minhas feridas sou eu quem vou cicatrizar. Eu precisava de cura. Cura hoje abstrata e confusa. Minha cura não tá toda estancada. Eu ainda sangro, ainda choro, ainda lembro. Mas agora eu digo que vocês não estão à altura. Eu sou a voz da rua, a voz que grita contra essa sociedade impura. Então só uma dica. Sou feita de essências, não de aparências.